Olá, alunos do terceiro ano. Estamos em mais uma semana e esta semana nós vamos falar, ainda dando continuidade aos nossos conteúdos de evolução, nós iremos falar sobre as evidências, As evidências da evolução. As aulas anteriores nós falamos sobre as teorias da evolução, né? Nós destacamos o fixismo, nós destacamos o lamarckismo e o darwinismo. E agora nós vamos falar o que a evolução utiliza, tá? Como provas de que realmente a evolução aconteceu e que deu o surgimento às espécies. E que continua acontecendo, né? Então, vamos ver aqui quais são essas evidências, quais são essas provas que a evolução utiliza como estudo para a comprovação da evolução das espécies. Bom, então a primeira evidência é os fósseis, tá, gente? Os fósseis é uma das evidências mais utilizadas para os estudos evolucionistas. Então, o que é fóssil? O que é considerado fóssil? Às vezes a gente acha que fóssil é só aquela ossada, né, que foi achada, que foi encontrada, mas não, fóssil não é apenas isso, né? Muito mais do que isso e a gente vai estar observando aqui. Então, veja só. É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos na Terra. Então, pode ser uma pegada, pode ser um dente, pode ser até fezes. Então, pode ser qualquer requisito, né, de alguma espécie que viveu há milhares de anos atrás, tá? Um fóssil animal forma-se quando as partes moles do corpo se decompõem, mas seu esqueleto é substituído por minerais do solo, que a gente chama-se de mineralização, tá? Processo semelhante pode ocorrer em troncos de árvores, são recobertos de lava, e a sílica substitui a madeira. Então, às vezes, a gente também acha que fóssil é apenas registros de animais, mas a gente também pode encontrar fósseis de vegetais, tá? De folhas e assim sucessivamente. Representa a possibilidade de conhecermos organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentesco com as espécies atuais. Por isso, são testemunhos da evolução. Então, gente, os fósseis são as provas, né, que os estudiosos têm de espécies que viveram há milhares de anos atrás em condições em que a Terra não era igual a que é hoje, né? A Terra, ela sofreu por várias transformações, por várias mudanças ambientais. Então, se estuda, se procura-se esses fósseis e através do estudo desses fósseis dá para verificar a semelhança desses animais que viveram há milhares de anos atrás em relação aos atuais, porque existem muitas espécies que não são as que vivem hoje, né? Que são animais muito diferentes, mas que assemelham em muito com as espécies que hoje existem. Aí está explicando para vocês, né, o processo de fossilização, como é que acontece. Primeiro, passa por uma permineralização. Somente acontece quando os líquidos que contêm sílica ou calcita sobem à superfície e substituem os componentes orgânicos originais da criatura ou planta que ali morreu. O processo leva o nome de substituição ou mineralização. Tá? Aqui nós estamos vendo o exemplo de um animal, que é os
trilobitas, né? Esses animais, eles não vivem mais atualmente, são extintos, mas são animais que viveram há milhares de anos atrás. Então, o primeiro processo chama-se a questão da permineralização, né? E quando, gente, depósitos de minérios ficam no lugar do corpo do animal, né? Aí aconteceu o que a gente chama de mineralização. Aí nós temos o molde, né? O que seria o molde? Quando o organismo fossilizado contém tecidos moles, carne e músculos, por exemplo. O hidrogênio e o oxigênio que compunham essa estrutura em vida são liberados, deixando para trás apenas o carbono. Este forma uma película negra na rocha que delineia o contorno do organismo original. Esse contorno chama-se molde, e os moldes de organismos muito delgados, como folhas, por exemplo, são chamados de impressões. Então, impressões, gente, é quando o corpo, né, é como se fosse a digital do corpo fica impregnada em uma rocha, em uma estrutura minéria, né? Na verdade, uma rocha. Então, você está vendo aí um peixe, né? Você vê muito esses moldes de folhas, de plantas também, tá? Aí, ó, um molde de plantas, de folhas, né? Que fica ali, aquela impressão, aquele molde sobre uma rocha. Vestígios fósseis, né? Como eu falei para vocês, fóssil não é só achar aquela parte óssea, aquela carcaça do animal, mas qualquer vestígio, uma pegada, fezes, pedaços de pele, de dentes, é considerado fóssil. Então, aqui, por exemplo, um vestígio fóssil pode ser uma pegada, né? Quando pegadas, rastros ou fezes fossilizadas são assim prensados e preservados, chamam-se vestígios fósseis, né? Então, aqui você está vendo uma pegada, né? Uma pegada que é considerado um vestígio fóssil. Aqui, mais uma vez, né? Relacionada a uma pegada, né? Aqui também o âmbar fóssil. Um âmbar fóssil, gente, é quando alguns organismos eles ficam retidos dentro de uma substância gelatinosa que a gente chama de âmbar, né? E ali fica preservado por milhares de anos. Então aqui você vê alguns insetos como se eles estivessem dentro de um local, né? Esse local é chamado de âmbar. Então, é uma substância gelatinosa chamada de âmbar fóssil. Aí mostra todos os processos, né? Aqui dando um exemplo de um peixe. Primeiro, temos o peixe no seu habitat natural, tá aí o peixinho. O peixe morre e é enterrado de imediato, né? Ele vai se depositar lá nas profundezas do rio ou do oceano. Aí formam-se camadas por cima do animal ali, ele vai passar por um tempo e vai formando aquelas camadas, né? O ser vivo torna-se fóssil, decompondo-se, ou seja, fica sem partes moles, aí fica só o esqueleto. Há trocas de minerais entre o fóssil e a rocha, e sempre assim até a composição da rocha ser igual ao do ser vivo. Então, por isso que, não sei se vocês já assistiram alguns vídeos, onde alguns cientistas, eles verificam que um determinado local, que hoje é só terra, porque eles sabem que há milhares e milhares de anos atrás, ali era um lago, ali era um rio, ali era o oceano, porque existem impressões de peixes deixados sobre rochas, animais marinhos, animais aquáticos impregnados nas rochas. Então, eles sabem-se que ali
viveu, tinha-se água, né? Era composto por água. E hoje já não é mais água, é mais o solo. Aqui dá-se uma deformação na terra, olha, e devido à erosão da rocha, o fóssil vai ao de cima e vai ser descoberto pelos paleontólogos, né? Quem faz esse papel de procura dos fósseis, desses vestígios, é os paleontólogos. E os paleontólogos, eles vão estar verificando, estudando de quantos milhões de anos, né, esses seres vivos viveram na Terra, e os evolucionistas vão estar fazendo essa comparação desse ser com alguns dos seres atuais. Aí mostrando todo o processo, né, através de imagens de fossilização. Aí, a importância dos fósseis. Gente, primeiro, fornecem a possibilidade de se conhecer organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições diferentes do atual. Então, os fósseis nos dá, né, nos possibilita de conhecer seres que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições de ambiente diferentes, que não são as atuais, né? A gente pode verificar que a Terra ela passou por várias mudanças, por várias transformações, e através dessas mudanças, dessas transformações, alguns seres conseguiram sobreviver, né, passando para os demais, e outros não, outros vieram a se extinguir. Mostra que muitos desses organismos têm semelhanças com espécies recentes, que fornecem indícios, né, de parentesco evolutivo. Então, os fósseis é uma das evidências da evolução. Vamos passar para o próximo vestígio, para a próxima evidência, que chama-se embriologia comparada, né? O que é essa embriologia comparada? Embriologia, gente, é o estudo dos embriões, né? Os embriões das espécies. E a evolução, ela compara esses embriões. E verifica-se que alguns desses embriões, nas primeiras semanas de desenvolvimento, eles se assemelham. Então, vamos dar uma lidinha aqui. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Esta semelhança também foi verificada no desenvolvimento embrionário de todos os animais. Entretanto, quando mais diferentes são os organismos, menor o período embrionário comum entre eles. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer, né, que nas primeiras semanas de desenvolvimento, a maioria dos embriões, embora sejam de espécies totalmente diferentes, eles têm uma semelhança, né? Eles possuem uma semelhança. Então, a gente pode verificar aqui nessa imagem, né, uma série de seres, né, atuais, como, por exemplo, o tubarão, a salamandra, o lagarto, o gambá, macaco, homem. Então, a gente verifica que nas primeiras semanas de desenvolvimento, os embriões eles se assemelham, tem alguma semelhança entre eles. Não é totalmente igual, mas existe sim algumas semelhanças entre eles. Então, a evolução pega-se esse estudo para verificar que as espécies elas estão interligadas entre si. Existe algum tipo, sim, de parentesco, embora a gente não imagine qual é esse parentesco, mas às vezes é um parentesco molecular, às vezes é um parentesco bioquímico, um parentesco anatômico entre essas espécies, certo? Ok, então, finalizou aí explicando para vocês, tá? Os principais vestígios da questão
das evidências da evolução. Ficou faltando aqui nesse slide falar sobre a bioquímica comparada, tá, gente? A bioquímica comparada também é utilizada como uma evidência da evolução. O que é isso, professora? Bioquímica comparada é o estudo dos componentes químicos, semelhança entre os seres vivos. Hoje já se consegue estudar a semelhança entre a molécula de DNA de uma espécie para outra, de componentes químicos. E aí isso tem se ajudado muito a verificar que algumas espécies têm essas estruturas muito semelhantes com as outras, tá, gente? Então, a bioquímica molecular, o estudo dessas moléculas, do DNA, de vários componentes, eles também são utilizados como um vestígio da evolução, como uma evidência da evolução. Então, somente são estes 5, São cinco evidências da evolução: fósseis, anatomia comparada, embriologia comparada, e tem também a bioquímica comparada, tá? Tem a anatomia também comparada. Deixa eu ver se eu não passei nenhum slide aqui sem estar explicando para vocês. Anatomia com embriologia comparada, certinho. Ficou faltando explicar nesse slide a anatomia comparada. Ok, pessoal? Então, são quatro evidências da evolução, tá, gente? Então, espero vocês terem compreendido. Provavelmente, não sei se estamos quase finalizando o 4º período, não sei se a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos aí, mas provavelmente será aí uma das nossas últimas aulas e atividades para que vocês possam estar fazendo. Então, assistam o vídeo, tem a perguntinha lá para que vocês possam responder. Essas perguntas, gente, constam com a participação de vocês, tá? A atividade vale 6 pontos, atividades, Algumas eu passo um exercício, essas atividades valem 6 pontos. O trabalho do Google Jamboard vale 10 pontos. E essas perguntas, quando eu coloco com o vídeo, apenas uma pergunta lá para vocês responderem, ao total valem 4 pontos, que vão ser somados com as atividades para dar 10 em cada uma delas, certo? Então, eu estou verificando as atividades, corrigi praticamente todas as atividades do 3º ano. Hoje, coloquei lá a lista de quem já está em dias com as atividades, tá? Portanto, observe que você não fez e faça, para que na próxima semana eu possa estar atualizando a lista de vocês, certo? Então, gente, tenham uma boa semana e bons estudos.